Boa noite a todos. Estamos iniciando, então, no nosso terceiro webinar internacional. Nesta sala, a palestra sobre Cloud Computing com o professor César de Rose. Hoje, então, nós temos a dinâmica das 19 às 20 horas com o professor. Todos vocês estão convidados a colocar as suas perguntas no chat e depois a gente vai passando essas perguntas para todos terem as suas respostas com o professor. Então, para não perdermos tempo em nosso evento, encaminho o professor César de Rose, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e que gentilmente veio hoje participar de nosso webinar. Então, professor, muito obrigado pelo momento e abrimos então para a sua palestra. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite. É uma satisfação grande participar. Já vou projetar os meus slides aqui. Preciso só que vocês me liberem aqui para eu ajustar. Feito. Aparecendo aí, tudo certinho? Sim. Então tá ótimo. Assim, ó, a ideia hoje é dar uma conversada um pouquinho sobre Cloud Computing, né, nuvem computacional. Preparei uma apresentação mais introdutória, assim, para dar conceitos gerais para vocês, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais. No final eu coloco alguns desafios, oportunidades para quem gostou do assunto, quer se informar mais, né? E ter oportunidade, então, de encontrar mais material sobre esse assunto. Tá? Basicamente, eu vou falar um pouquinho da minha formação, só para dar uma ideia para vocês qual é o meu viés em cima do assunto de Cloud Computing. Eu sempre gosto de começar com a parte de background e as minhas atividades. Falar um pouquinho do surgimento da nuvem computacional, né, dentro do contexto da computação, então fazer um pequeno histórico. Falar de computação em nuvem, definir, falar das características, mostrar alguns estudos de caso. E aí, desafios e oportunidades para quem quer continuar ou tem interesse particular pela área. Conclusão, e aí a gente vai abrir para perguntas. Então, assim, só dando continuando assim o que o Silvio já me apresentou, né? Eu sou professor titular da Escola Politécnica da PUC, na área de computação. A minha formação foi toda nessa área, né? Mestrado, doutorado. Estou na Politécnica, antiga Faculdade de Informática da PUC desde 98, né? Já faz algum tempinho. E sempre atuando nessa área de arquitetura de computadores, programação paralela, tanto na graduação como na pós-graduação. Tá? Participei da fundação do nosso laboratório de pesquisa, lá nessa área de alto desempenho, que depois virou um laboratório institucional da PUC, que provê infraestrutura para o pessoal que precisa fazer pesquisa de ponta e que precisa bastante desempenho computacional. Meu grupo de pesquisa é na área de gerência de recursos, tá? Com um foco em plataformas de execução distribuídas. Então, multiprocessadores, clusters, grades e nuvens computacionais. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje, né, de forma geral, assim, para dar uma ideia desse contexto, onde é que o conceito de nuvem está inserido. Tá? Então, assim, dando uma ideia, começando pela parte das arquiteturas. Tá? Eu sempre gosto de começar pela questão da infraestrutura, porque o conceito de nuvem é um paradigma novo para a gente ter acesso à infraestrutura computacional. Né? Então, a gente pega aqui da esquerda para a direita, a gente tem, se a gente olhar para trás, assim, uns 40 anos, a gente tinha o desempenho computacional de grande porte, ele era provido por grandes máquinas centralizadas, tá? Que a gente chamava na época de supercomputadores. Né? Então, aí, anos 90, início dos anos 80, anos 90, então grandes super máquinas, né? Que eram muito caras, né? Vocês podem imaginar, o nome supercomputador já dá uma ideia, né? Então a gente está falando aqui de milhões de dólares. Né? Ao longo do desenvolvimento da computação, e aí a gente pode falar na área de redes como muito importante, né? A gente começou a ter os recursos cada vez mais conectados, né? E aí, no início dos anos 2000, final dos anos 90, surge o conceito de interconectar máquinas, né? No que a gente chamou de máquina
máquinas agregadas, clusters de computadores, né? Então, aqui a figura do meio, a gente começou a substituir essas grandes máquinas centralizadas por máquinas um pouco menores, mais interconectadas, né? Então, aqui vocês estão vendo uma foto de uma rede de servidores, né, que provê, então, esse recurso computacional, né? E digamos assim, essa tendência de cada vez mais conectar coisas passou também aqui para o lado direito, né? O que a gente chama de uma grade computacional, quando a gente começa a interligar esses centros e basicamente todos os computadores que a gente tem acesso, né? Então, vocês pegam uma instituição, vocês têm um laboratório de computadores para o pessoal usar, fazer os trabalhos, eles estão interconectados numa rede, né? Vocês têm o data center da universidade, que tem esse formato que está conectado nessa rede também. As máquinas de casa de vocês também, vocês acessam remotamente essas máquinas, então eu começo a ter, digamos assim, quase tudo, né? A rede interliga todos esses recursos, né? Então, se a gente der uma olhada na escala do poder computacional, então a gente teve um crescimento aqui muito grande, né? Porque eu posso me aproveitar de todo esse parque de recursos aqui para executar aplicações, né? Então, eu tenho a oferta de recurso, né, aumentou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então, eu tenho uma abundância de recursos que eu posso usar, e isso aumenta muito a minha capacidade computacional. Por outro lado, eu tive uma diminuição do que a gente chama de acoplamento, né? No lado esquerdo aqui, eu tinha uma máquina centralizada, que eu tinha pleno acesso, e eu tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo, e era muito fácil de gerenciar, porque eu estava com a máquina inteira ali no meu laboratório, né? À medida que eu vou usando mais recursos distribuídos, esse controle de acesso começa a ficar mais complicado, né? Então, se eu estou usando um servidor do Google que está na Europa, eventualmente a rede vai falhar, né? Eu vou ter algum problema de conexão, a latência vai aumentar, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu talvez não tenha, o nível de controle que eu tenho sobre esses recursos é menor, isso me dá alguma dificuldade também. E a minha complexidade de uso, então, em função disso, aumenta. É mais difícil, né? A minha aplicação tem que ser programada para se distribuir, para utilizar esses recursos, para procurar recursos adicionais quando necessário, em lugares que eu nem imagino, né? Eu perco essa noção de localidade, eu não sei mais onde está rodando a minha aplicação, eu começo a ter problemas de segurança, eu tenho que me preocupar com isso, né? Então, eu tenho uma complexidade maior de uso. Então, a notícia boa é, a gente nunca teve tanto recurso à disposição, o custo ficou muito menor, né? Mas a gente tem algumas dificuldades e uma complexidade maior para usar esses recursos, né? Na tentativa de gerenciar melhor esses recursos, né, surge no final dos anos 90 a noção, uma visão, né, que a gente tinha na área de computação, que era a grade computacional, né? Grid computing foi um grande chavão, como é nuvem agora, foi o grid computing na época, né? Então, assim, qual era a ideia, né? Era se aproveitar desse conceito da rede elétrica, né? Quando eu tenho, então, olhando para essa figura, assim, uma série de demandantes conectados por essa grade, né? Que parece uma figura da internet, mas, na verdade, o que tem nessa nuvem amarela não é só uma rede, mas sim recursos computacionais, que eu não sei onde estão, né? E eu não sei que tamanho tem, né? Então, à medida que eu tenho, da mesma forma que eu me conecto numa rede elétrica, né? Então, eu tenho uma tomada em casa, eu não sei quem é que está provendo essa energia, né? Eu não sei de antemão necessariamente a quantidade de luz que eu vou precisar, eu ligo ali um telefone celular para carregar, uma geladeira, um forno de micro-ondas, né? E eu posso ir variando, então, a minha demanda. E da mesma forma que eu estou recebendo energia de algum lugar que eu não sei de onde é que é para atender minha demanda momentânea, e eu estou pagando no final do mês a conta proporcional ao que eu gastar, a ideia é que a gente consumisse recursos computacionais da mesma forma. Eu me conectava nessa rede, no final dos anos 90 até de forma cabeada, e eu, com meu dispositivo pessoal, eu consumia computação na necessidade que eu precisasse. Se eu precisasse fazer um cálculo complexo, eu alocava um computador maior, se eu precisasse menos, eu alocava um computador menor, e no fim eu receberia uma conta, né? Então, da mesma forma que eu não preciso ter um gerador de energia em casa para ter luz, se tinha a visão, no final dos anos 90, com grades computacionais, que eu poderia prover
recursos computacionais da mesma forma, né? E aí, fazer um casamento com essa ideia de uma orientação a serviço, de consumir o serviço computação. O problema é que, na época, né, eu não tinha, a gente não conseguia fazer uma abstração desses recursos da forma que a gente consegue hoje. Eu não conseguia gerenciar o direito de acesso, eu não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo quando eu tentava alocar um recurso, né? Como mapear o melhor recurso para cada demanda, e essa ideia acabou não vingando, né? Mas foi a ideia precursora que nos trouxe, então, para as nuvens computacionais. Enquanto isso, nessa época, uma série de outros conceitos estavam sendo desenvolvidos, né? Web 2.0, né? Não só ver conteúdo nas páginas, mas ter mais interação, executar código, né? SOA, uma arquitetura orientada a serviços, né? Funcionalidades encapsuladas como serviços, e principalmente um retorno da técnica de virtualização, né? A técnica de virtualização ela é muito interessante porque ela teve um comeback, assim, porque ela é uma técnica já dos anos 60, né? Porque ela permite um descolamento do hardware, né? Eu evitar de ter que ter conhecimento desse hardware, eu rodo uma máquina virtual e rodo a minha aplicação dentro dessa máquina virtual. Hoje a gente usa até um container, que seria uma versão menor, né, dessa máquina virtual, e aí eu posso mover essa máquina virtual por várias máquinas físicas, dependendo da necessidade. Então, eu começo a ter tecnologias que começam a me dar uma ideia que eu consigo implementar aquela ideia de grade computacional, aquela visão que eu tinha nos anos 2000. Tá? E aí eu vou olhando para outros serviços e vendo que isso já é bastante comum em outros serviços, né? Eu dei o exemplo da rede elétrica, né, que a gente consome de uma rede que não sabe de onde vem essa energia necessariamente e depois paga no fim do mês. Telefonia celular, né? Aqui eu tenho um cano na área de água, né? Eu não tenho necessariamente um poço cartesiano em casa, né? Posso ter, se eu tenho um sítio, alguma coisa, mas na cidade eu não tenho. Eu recebo de uma rede confiável água, né? Depois pago pela quantidade que eu consumir. E a gente está tendo isso agora na área de gás também, né? Estou começando a migrar para o modelo de gás, onde eu também acesso uma rede de distribuição, consumo o gás e pago por demanda, né? Então eu começo a ver assim, olha, por que eu não posso fazer isso com a computação, né? E essa ideia não é nova. Aqui a gente tem alguns visionários, né? Lá de 69, aqui, um dos fundadores da internet, aqui, a ARPANET foi uma das primeiras redes de computadores, né? Ele já vislumbrava, porque quando uma das características comuns a todos esses sistemas de distribuição de sucesso é que a rede é relativamente confiável. Né? Eu falo relativamente porque no Brasil a gente tem ainda muito problema de infraestrutura, mas eu, na maior parte do tempo, confio na minha rede elétrica, né? A ponto de não precisar comprar um gerador, né? No hospital eu compro, né? Mas em casa, né? Ainda não, eu abdico disso, né? Eu tenho a rede de água, né? A rede de telefonia, relativamente confiável, a rede de gás, né? Na computação, quando eu começo a ter, então, o surgimento da internet, essas redes começam a se proliferar e ficar mais confiáveis, essa ideia começa, então, também a se tornar viável. Né? Aqui, por exemplo, em 2002, ó, a indústria de utility computing, o pessoal dimensionando como com valor de $1 trilhão. Então, é claro que esses caras eram visionários, né? A gente hoje fala dos caras que acertaram, não fala dos caras que erraram, né? Mas, enfim, a gente já tinha pessoas nessa época vislumbrando a ideia de que, com a melhora da internet, eu poderia suprir capacidade computacional como um serviço. Né? Então, os conceitos começam a ser costurados. Né? O utility computing, então, essa ideia de eu acessar recursos computacionais como uma utilidade, como gás, água, energia, começa a se desenvolver. Não é um conceito novo, né? Eu já tinha desde os anos 60, né? Mas aí eu começo a ter os meios tecnológicos para conseguir implementar isso, né? E isso não deixa de ser um tipo de outsourcing, né?
tanto de recursos como de aplicações. A gente vai ver depois no conceito de nuvem, eu estou basicamente terceirizando a máquina, né, que vai executar as minhas aplicações. De uma forma transparente, né, de uma forma automatizada, mas basicamente é isso que eu estou fazendo. Eu estou tirando esse serviço, a necessidade de prover esse serviço dentro da minha instituição e estou terceirizando. Né. E esse é um dos principais conceitos do que a gente depois vai ver de nuvem computacional. Então, vamos dar uma olhada na definição de nuvem, tá? Então, antes de falar da definição de nuvem, só falar um pouquinho dessa questão dos conceitos em computação, né? Isso não é uma exclusividade da computação, mas, assim, a gente tem um ciclo, né? A indústria desenvolve, lança um conceito, um termo, né? E aí há uma explosão, assim, né? Todo mundo começa a falar, e aquele negócio começa a ser o santo grau e resolve todos os problemas, né? E aí a gente começa a ver que aquilo ali não é bem assim, né? A tecnologia começa a amadurecer e aí a gente começa a ver uma certa estabilidade e ver onde exatamente aquele conceito pode ser bem aplicado. E começa a se dar conta, obviamente, como tudo, esse conceito tem vantagens e tem desvantagens, né? E aí vem o próximo termo. E aí vem o próximo termo. Então, esses são ciclos, né? Então, eu posso citar aqui vários termos. Por exemplo, a gente falava de cluster nos anos 2000. Cluster, 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 cluster vai resolver tudo, né? E aí a gente vê que tem um amadurecimento, a gente entende exatamente o que aquilo significa. E aí começa a ver que, para alguns casos, vai funcionar bem, para outros não vai. Daí vem grade computacional, grade, tudo é grade, tudo tem que ser grade é solução de tudo. Amadurece, né? Estabiliza. E a gente vem agora desde 2010, 2008, falando muito de nuvem. Nuvem, 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 tudo vai ser nuvem, tudo em nuvem, nuvem computacional. E aí a gente está descendo já essa curva aqui, está entendendo ou restringindo, entendendo melhor as vantagens e desvantagens dessa técnica, e aí passa para a parte de aplicação real mesmo, nos casos onde realmente nos ajuda, né? Então, a mensagem aqui, não só em relação à nuvem, né, mas de forma geral, sempre ter cuidado com esses termos, assim, o americano chama de buzzwords, né, essas palavras da moda, né, entender bem o que elas significam para poder aplicar de uma forma correta depois que essa tecnologia ficar estabelecida, né. Então, vamos dar uma olhada. Fonte número 1 do aluno, né, quem nunca, né, deu uma olhadinha lá na Wikipedia, o que diz lá quando a gente procura nuvem computacional, né? Um estilo de computação dinamicamente escalável e normalmente em cima de recursos virtualizados. Eu fui marcando aqui, ó, algumas coisas que a gente vai encontrar em várias definições para depois a gente ver o que tem em comum nessas definições todas, tá? Que são providas como um serviço pela internet. Então, notem aqui que a gente já falou de todos esses conceitos, né? Então, um tipo de computação. Então, uma nuvem computacional, a gente não classifica como um tipo de arquitetura, né? Se vocês forem olhar o recurso que está por baixo, são aqueles grandes data centers, né? A nuvem é, digamos assim, o paradigma para acessar esses recursos, a forma como eu estou acessando esses recursos, né? Então, um tipo de computação, aqui é o que usou essa expressão, que é dinamicamente escalável, eu uso o que eu vou precisar, em cima de recursos virtualizados para facilitar a gestão e oferecidos como um serviço. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, Berkeley, uma universidade bastante conhecida. Cloud Computing tem as seguintes características: a ilusão de recursos infinitos, né? Enquanto eu tiver dinheiro para pagar. A eliminação de um contrato de antemão, né? Então eu não preciso necessariamente dizer quanto eu vou consumir, eu posso ir crescendo com a minha demanda, né? Ao longo do tempo. E a habilidade de pagar por uso. Essa é uma expressão também muito comum na área de nuvem, pay for use, pay per use, né? Pagar pelo uso, tá? Que a gente vê em outras áreas, em energia, em água, né? Em gás. Aqui um cientista conhecido, aqui, vaqueiro. Clouds são um grande pool de recursos, né? Facilmente usáveis, virtualizados, dinamicamente reconfiguráveis, pagamento por uso
E aí ele traz esse conceito de SLA, também é um conceito que a gente vê muito nessa área. Isso significa um contrato, Service Level Agreement, né? Então, eu estou contratando uma máquina de alguém, ou estou contratando alguém para fazer esse serviço, né, que eu estava fazendo na minha máquina local, e como eu não tenho esse controle, né, eu preciso ter algum tipo de contrato. O que acontecer se o cara me deixar na mão, se ele não prover o serviço que a gente contratou, né? Então, aí vai ter algum tipo de multa, né? Então, eu vou terceirizar a minha computação e se o serviço não for bem realizado, né, eu vou poder ser recompensado pela penalidade, pelo que eu estou deixando de atender ao meu cliente, né? Depois a gente vai ver os diversos papéis que a gente tem nesse cenário. Aqui um outro autor importante da nossa área, Buia, australiano, indiano, mas na Universidade da Austrália, né? Uma nuvem é um tipo de sistema paralelo distribuído, virtualizado, contratos de serviço, negociação, tá? Então, vários conceitos repetidos, tá? Então, aqui eu trouxe conceitos em comum para a gente definir, então, o que a gente entende por computação em nuvem, tá? Então, eu vou usar a computação como um serviço, né? Que a gente chama de Utility Computing. Eu vou pagar pelo uso. Eu vou ter uma capacidade elástica, né? Ou seja, eu vou poder aumentar e reduzir o que eu estou consumindo e, tecnicamente, em teoria, ilimitada, né? Porque se eu for usar servidores da Google, da Amazon, eles têm muitos recursos. Então, do meu ponto de vista, é que nem uma tomada, né? Eu não tenho a expectativa que vá acabar a luz, porque eu estou usando muito. Talvez pode ser que falte luz, tá? Por um problema técnico, mas eu não fico com receio que vá acabar a luz, né? Eu posso usar quanto eu quiser e eu tenho impressão, e se perguntar para uma criança, talvez ela diga, não, é infinito, não acaba nunca, né? Da mesma forma que os recursos, enquanto eu conseguir pagar, né? Porque eu vou ter que pagar por eles. Eu tenho normalmente autoprovisionamento. Eu tenho uma interface na web que eu vou contratando mais recursos. Às vezes até automaticamente a própria infraestrutura vai crescendo se eu ligar esse serviço para atender a maior demanda que eu tenho automaticamente. Eu vou ter esses contratos, né, de qualidade mínima de serviço e vou ter multas em caso de atendimento em alguns provedores. E eu tenho normalmente uma abstração da noção de máquina, né? Então eu vou usar, e aí varia muito o que eu estou contratando, mas normalmente eu estou contratando uma noção abstrata de máquina, como a gente falou, uma máquina virtual, né? Uma capacidade de processamento, um espaço de armazenamento, uma capacidade de rede, e aí os fabricantes vão me vender isso de diferentes formas. Alguns vão dizer, olha, eu tenho uma máquina pequena, média e grande, eu tenho uma máquina servidora, e assim por diante. Como eu disse para vocês, a infraestrutura, não se enganem, não muda, tá? São os grandes servidores que a gente tinha na grade. A nuvem segue a mesma estrutura, são grandes servidores interconectados. Os provedores colocam muitas vezes vários desses, né, em regiões para a gente ter conexões mais rápidas, né? Mas são grandes servidores. E eu estou terceirizando o quê? Eu estou terceirizando a manutenção, né? Então eu continuo tendo grandes demandas de gerenciar. Todo mundo que tem uma máquina em casa sabe que tem que ficar reinstalando, tem que aplicar patch, às vezes estraga, tem que reinstalar, tem que dar manutenção. Essas grandes equipes continuam existindo, só que elas estão do lado do provedor. Eu preciso de muito resfriamento, de muita energia elétrica, né? Mas eu estou terceirizando essa manutenção. E aqui, a virtualização nos ajudando a ter transparência. Quando eu aloco isso como usuário, eu não tenho que lidar com toda essa problemática, né? Então, essa é a situação ideal. As vantagens, né? Eu tenho uma possível redução de custo, né? Eu não vou ter mais custo de aquisição e de manutenção. Eu vou ter um custo, basicamente, de aluguel, né? Então, aí serve para outros casos, onde eu talvez decida não comprar um carro, eu alugar, não comprar uma casa, eu alugar. E aí, por que eu digo que tem que ter cuidado? Porque, às vezes, a gente cai em algumas pegadinhas, né? Então, eu tenho que ver exatamente, se eu começo a ter muito uso de muito recurso,
o aluguel também começa a ficar caro. Então, talvez eu tenha que considerar comprar um carro, comprar, né, o bem. Vai valer a pena assumir os custos de aquisição e de manutenção. Mas, em princípio, isso é uma grande vantagem, né? Eu tenho um conceito muito importante em nuvem que é chamado de stateless. Eu não tenho mais estado. O estado não está mais comigo, ele passa para a nuvem, né? O que isso significa? Então, de forma bem resumida, tá? Eu estou usando um serviço de mensagem eletrônica, de e-mail, né? Estou acessando o Google Mail. Os e-mails, eles ficam na nuvem, eles não estão mais necessariamente na minha máquina. Pode até ser que eu faça uma cópia local para acessar mais rápido, mas o servidor, né, ele vai estar na nuvem e vai estar com esses e-mails na nuvem. Isso é uma vantagem muito grande, porque se a minha máquina der algum problema e eu tiver que substituir por outra, eu vou me logar no meu e-mail, o meu e-mail vai estar todo lá. Eu não preciso fazer backup de e-mail, né? Se eu viajar e for for na casa de um amigo meu e usar o computador dele, eu posso acessar o meu e-mail de lá, né? Então, o estado não está mais comigo, o estado está na nuvem, né? Eu posso começar a editar um texto e depois continuar onde eu parei de uma outra máquina, né? Isso é muito complicado quando eu tenho um computador pessoal e o texto está no meu computador específico, né? Então, vários casos da gente ter problemas de começar um texto num lugar e depois perder uma alteração. Eu tenho esse armazenamento tecnicamente infinito, né? Teoricamente infinito, enquanto eu puder pagar por ele. Eu não necessariamente preciso interagir com administradores, já falei sobre isso, né? Eu posso ir usando e a infraestrutura vai se adaptar, ou eu posso alocar mais através de uma interface. E eu posso ter simplificação, uma grande simplificação da atividade de gerência, né? Isso vai depender do modelo de serviço que eu vou usar. Eu vou apresentar aqui rapidamente, depois os modelos de serviço que existem, tá? E aí a gente vai ver que em cada um deles eu posso ter mais ou menos ingerência sobre o recurso. Muito importante que, como tudo, eu também tenho desvantagens, né? Uma das grandes desvantagens da nuvem é a questão da privacidade e da segurança, né? Eu estou terceirizando a computação, eu estou executando os meus processamentos em outro lugar. Muitas vezes eu tenho que mandar os dados, obviamente, muitas vezes não, eu tenho que mandar os dados junto para serem processados, né? Os meus dados estão trafegando nessa rede e o provedor está tendo acesso a esses dados. Eu confio nesse provedor, eu confio nos caminhos que levam até ele, né? Isso é um grande problema em relação à questão da nuvem. E aí eu vou ter que ter os mecanismos de criptografar esses dados ou fazer alguma coisa caso eles sejam dados sensíveis. Retenção de dados também é um grande problema. Eu contratei a Google, ela está com todos os meus e-mails, e aí a Google decide que vai sair do Brasil. Ou eu acho um serviço mais barato e quero migrar da Google para outro lugar, né? E aí, como é que eu migro todos aqueles meus e-mails que estão no Google Mail para outro lugar? Nem sempre essas ferramentas existem. Alguns padrões ainda estão em definição. Então, isso pode ser um grande problema. Tá? Dependência na rede, né? Se a rede cai, eu fico sem serviço, sem falar de luz, né? Mas eu estou falando aqui mais especificamente da rede. E é um modelo que ainda está em desenvolvimento e implantação, né? Então, assim, tem servidores que vendem o serviço de um jeito, se eu quero migrar, já adapta. Eles usam algumas tecnologias proprietárias para desenvolver programas, então se eu quero mudar de provedor, eu não consigo, porque o programa está preso naquele provedor, e assim por diante. Então, eu tenho que ter cuidado, né, e lembrar que tudo tem vantagens e desvantagens. Alguns tipos aqui de nuvem, tá? Eu posso ter nuvens privadas, vamos começar pelas públicas aqui, tá? Uma nuvem pública é o que a gente pode acessar na Amazon ou no Google, né? Eu aloco a minha infraestrutura de um provedor totalmente remoto, né? Eu não vou ter nada local, só a máquina que eu uso para acessar e toda a infraestrutura foi terceirizada. A nuvem privada é o oposto disso, né? Eu pego uma instituição, a QI, a PUC, né? E eu compro uma máquina para ser a nuvem privada da PUC, da QI, né? Então, eu instalo essa nuvem, todos os funcionários e alunos acessam essa nuvem, esse recurso de forma transparente, só que ela não é pública, ela é privada, ela só é acessada pelos membros das organizações. Tá? E eu tenho
a combinação, né, híbrida. Eu tenho, isso é bem interessante, porque eu posso ter uma parte do recurso privado para os dados mais sensíveis, ou caso a rede caia para fora, eu tenho a manutenção de alguma qualidade de serviço, e eu posso expandir para a pública quando eu tenho picos de demanda, ou para dados não críticos, e aí eu posso terceirizar. Então, essa rede híbrida, a nuvem híbrida é uma variação bem interessante. Falei já dos modelos de acesso, né? Então, o modelo mais básico, né, mais baixo nível, é o modelo de infraestrutura como um serviço. Essas terminologias vocês encontram, né? Infraestrutura as a service, infrastructure as a service. O cara está me locando a máquina física quase, né? A gente até tinha isso no passado, né? Eu alocava num data center uma máquina física. A nuvem permite que eu faça isso de uma forma mais transparente, porque hoje eu aloco a máquina virtual, mas eu estou ganhando uma máquina que tem um IP, né? Que eu possa instalar o que eu quiser, né? Apesar de eu ter ferramentas para me ajudar, imagens já pré-prontas de Linux, de Windows, eu tenho que dar manutenção nessas máquinas, tá? Então, esse é o nível de serviço mais de infraestrutura, né? Que eu ainda tenho bastante trabalho, eu não tenho que comprar a máquina, não tenho que ter o ar-condicionado, não tenho que pagar a luz, mas eu ainda tenho que gerenciar essa máquina, né? Então, aqui um exemplo, eu estou acessando na EC2 aqui na Amazon, um monte de máquina virtual, eu estou botando essas máquinas remotas, eu estou instalando imagens, eu estou tendo que fazer uma gerência de baixo nível. Um modelo intermediário, o que a gente chama de plataforma como um serviço, Platform as a Service. Aqui, por exemplo, eu posso usar um servidor de web, um Apache, ou um servidor de de aplicações de banco de dados. Eu aloco já esse ambiente, tá? Pronto, tá? Quem instala o ambiente para mim, quem dá manutenção no ambiente, quem, por exemplo, num sistema de banco de dados faz atualização é o provedor. E eu só largo a minha aplicação que está rodando em cima, né, desse cara. Então, pode ser, no caso de um servidor web, eu só largo as minhas páginas, o meu conteúdo. No caso de um servidor de banco de dados, eu largo só a aplicação de banco de dados. A gestão de toda o middleware também, né? Notem que eu estou subindo o nível aqui. Eu aloco a máquina virtual, né? E todo o ambiente que eu estou usando para desenvolver a minha aplicação, e aí eu só entro com a parte mais alto nível, né? E o nível mais alto dos níveis básicos é o software como um serviço. Então, aqui eu não faço nada, né? Eu uso o software como um serviço, e o exemplo que eu dei ali foi o e-mail, né? O Google Mail. Então, eu estou me logando direto no aplicativo, eu não preciso atualizar sistema operacional, eu não preciso atualizar o aplicativo de e-mail, eu só uso. Ele vai estar sempre atualizado para mim, a minha manutenção é mínima, né? É zero. Então, esse é o nível de serviço mais alto, né? E a gente está vendo diversas aplicações que estão sendo oferecidas, cada vez mais, né? Então, eu posso ter o meu e-mail, eu posso ter o meu editor de texto na nuvem, né? A Microsoft fez uma versão, o meu texto está na nuvem, né? Eu não preciso mais me preocupar, eu acesso de qualquer lugar, pela interface web, e vários serviços estão migrando para essa modalidade. Estragou a minha máquina, eu pego outra qualquer para acessar, porque o meu estado, lembrem, né? Stateless, está todo na nuvem. Eu não tenho que me preocupar com nada, né? Telefone celular, a gente já está com esse conceito, né? Perdi, quebrou, troquei, dou a minha senha ali, ele migra tudo para o meu telefone novo, né? Quase zero de manutenção. Aqui eu tenho novos papéis, né? Então, assim, agora eu tenho o provedor de recurso, o provedor do serviço e o usuário do serviço. Então, o usuário do serviço, eu estou acessando uma livraria online, por exemplo, né? Essa livraria online que me provê o serviço, ela tem ali o negócio dela online, né? E ela contrata um provedor de recurso para atender, né? Então, tem usuário do serviço, usuário do provedor de recurso e o provedor de recurso. Então, o site lindo ali da livraria online que eu estou vendo pode estar hospedado na Amazon, que é o provedor do recurso. Então, eu como cliente, eu tenho o site da Amazon que está me vendendo coisas
E eu tenho, no caso a Amazon também proveu recurso, né? Então não foi um bom exemplo. Eu tenho uma loja, uma livraria online, e a livraria online contrata a Amazon para prover o recurso, né? No caso, a Amazon tem um negócio de vendas dela que roda em cima, obviamente, da infraestrutura dela mesma. Tá? Mas eu posso aqui ter vários players envolvidos e vários clientes aqui nessa cadeia. Alguns exemplos aqui, né? Como é que empresas podem se aproveitar da nuvem, né? Então, eu posso focar no meu negócio e abstrair um pouco essa questão do TI, né? Hoje tudo tem TI, né? Então, o que acontecia alguns anos atrás é que o pessoal começava a quebrar a cabeça. O cara era advogado e tinha que ter um setor de TI na empresa. O cara vendia livro e tinha que ter um setor de TI. Então, agora eu começo a ter uma independência, pelo menos na parte de recurso, e terceirizo, então, essa infraestrutura, né? Isso é muito bom, porque eu não vou ter que comprar grandes máquinas, né? E à medida que o meu negócio for crescendo, eu vou contratando mais serviço, né? Porque o hardware tem ficado cada vez mais barato, mas a manutenção e o software tem ficado cada vez mais caro, né? Energia, refrigeração, no-break, mão de obra especializada, isso tem ficado muito caro, né? Então, eu terceirizo isso para o provedor, né? E eu não preciso ficar atualizando o parque de máquinas tão seguido, porque aquela máquina agora que o meu funcionário está usando, ela é quase que uma janela para a nuvem. Então, eu delego a capacidade de computação, né? Está tudo rodando no servidor remoto. Então, essa máquina, ela tem uma sobrevida, ela não precisa mais ser trocada de 2 em 2 anos, né? Porque a versão do Windows ficou super pesada, porque a versão do Office ficou super pesada, porque isso tudo vai começar a rodar remoto, né? É muito atraente, por exemplo, uma startup que começa pequena e vai começando a aumentar a demanda do serviço, vai contratando mais da nuvem e vai pagando pelo uso. No caso doméstico, né, a gente não lida normalmente com gerador de energia, com abastecimento de água, né, com poço artesiano, com central telefônica, eu uso o serviço, né? Então, o usuário doméstico também pode ter um conceito de uma máquina menor, eventualmente um tablet, o próprio telefone celular, e vai acessar esses serviços todos remotos, né? Então, vai diminuir a necessidade de eu ter um grande servidor em casa, em muitos dos casos, né? Claro que se eu tiver sou um engenheiro, preciso fazer cálculo, preciso rodar um CAD, bom, aí começa, né? Se bem que essas aplicações também estão migrando para a nuvem, mas eu tenho situações e situações. Então, a tendência que eu estou vendo é passar para um modelo de cada vez menos potente, né? E ter um foco na ligação com a internet. Então, isso a gente teve um tempo atrás, a gente chamava de netbooks, né? O cara fez um laptopzinho que tinha uma capacidade de computação mínima e tinha uma conexão com a internet. Só que na época isso naufragou, porque a rede não era tão boa, né? Porque, obviamente, eu começo a botar peso nessa rede. Então, esse conceito está voltando na forma de tablets, de telefones, que agora eu começo a ter uma rede melhor, né? 5G, um Wi-Fi melhor, e aí o dispositivo fica quase como basicamente a janela, a tela, né? E o teclado, para fazer a interface com esse serviço. Processamento e dados foram deslocados todo para nuvem. Tem uma área de pesquisa aqui, né, que é de desenvolver novos sistemas operacionais, porque eu não preciso mais ter um sistema operacional tão complexo. Se os dados estão todos na nuvem, né, eu posso ter um sistema operacional minimalista, né? No caso aqui desse Google OS, basicamente ele é um browser, né, porque o browser é a janela para a nuvem, né? Então eu começo a ter basicamente isso. Se vocês pegarem muitas vezes, eu tô vendo agora o pessoal estudando em casa, né, e acessando esses recursos, basicamente tu pode ter uma máquina muito limitada com um browser, né, rodando um Linux bem modesto e acessa todos os serviços que estão na nuvem, Google Docs, Microsoft 365, tudo através dessa interface. E os sistemas operacionais de telefone, né, o Android e o iOS, seguem essa linha. São sistemas muito mais simplificados, né, porque estão usando muito a parte de serviço de nuvem também. No caso aqui, né, de software as a service, trazendo de novo a questão do e-mail, né, é muito interessante, a gente não se dá conta, né, necessariamente disso, mas aqui alguns aspectos, né, onde é que estão os meus e-mails? Eu tive que fazer alguma instalação de aplicativo de e-mail? Não, né? Eu saí usando.
Eu preciso atualizar? Não. Faz diferença que máquina eu acesso? Não. E se eu estiver numa máquina sem rede? Bom, daí eu me quebrei, né? Ele faz uma cópia local, eu posso usar um pouquinho, mas aí eu começo a ter problemas, né? Aí vem algumas questões mais filosóficas aqui. A Google usa as informações dos meus e-mails? Sim, né? Não existe nada gratuito na vida, né? Então, muitos desses serviços que a gente entende como gratuitos, né? Eu estou vendendo a minha informação. Então, isso está uma discussão muito interessante, né? O que o pessoal... Quanto da minha privacidade é violada quando eles vendem as minhas informações, né? Porque essa é a moeda de negócio, é isso que eu estou pagando pelo serviço. Então, muito cuidado com os serviços supostamente gratuitos, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num sistema capitalista, não existe nada de graça, tá? Então, muita atenção. Quais são as políticas de segurança? Essa é aquela letra miúda, né, que vem o termo de aceite lá que a gente clica e não lê, né? E vocês vão ver que eles têm direito de acessar as minhas mensagens, não para me extorquir necessariamente ou fazer chantagem, né? Mas para vender informações do meu perfil, né? O que a gente está consumindo para depois direcionar propaganda para mim. Quero fechar essa apresentação com, já estou estourando meu tempo aqui, né? Desafios e oportunidades para vocês, né? Então, entender, né, os desafios dessa tecnologia como todas, né? Entender o que são os trade-offs aqui, as relações, né? O que é vantagem, o que é desvantagem, em que casos vai funcionar bem, em que casos não vai funcionar bem, né? Questão da segurança e da confiança, muito importante, é uma questão cultural, né? O que eu vou migrar para a nuvem, vou me preocupar com os meus dados, em que condições eu tenho que ter cuidado, né? Como é que são esses contratos? Consumo de energia, né? Essa área está consumindo muita energia, então, assim, eu estou racionalizando energia quando eu estou migrando para a nuvem, em que casos isso está acontecendo, né? Modelo de banco de dados para a nuvem, isso é uma área que está aberto, o modelo relacional não é tão adequado para a escala de um data center, várias pesquisas nessa área. Viabilidade econômica, modelos de cobrança, como é que eu vou cobrar por esses serviços, e, obviamente, otimizar aplicações para a nuvem, né? Desenvolver novas aplicações, migrar, ferramentas de desenvolvimento, de teste, então esses são desafios, né? E todo desafio é uma oportunidade, né? Eu posso atuar como arquiteto de soluções, administrador de sistemas no lado do provedor, né? Desenvolvedor para essa parte web, para essa parte de nuvem, né? Posso trabalhar na universidade fazendo pesquisa, projetos de ponta, e posso trabalhar para o governo, vários serviços do governo migrando, né? Essa área a gente chama de eGov, né? Governo eletrônico, vários esses aplicativos que a gente usa, né? Agora, o próprio Bolsa Família, uma série de portais de transparência, tudo em cima dessa tecnologia de nuvem. Tá? Então, concluindo aqui, para deixar um tempinho para perguntas, né? É um conceito que está realmente sendo muito aplicado, né? Agora numa fase mais de estabelecimento, de aplicação, no entendimento melhor do que realmente resolve, né? Passando de uma moda para realmente uma tecnologia que está trazendo resultados, né? Para o uso pessoal e também uso nas empresas, e é um novo paradigma de acesso a recursos, né? Eu, no entanto, preciso ainda discutir uma série de questões, né? Os padrões, quando eu quero contratar um serviço, quando eu quero migrar de provedor, para não ficar preso num provedor, né? Modelos de cobrança, padronizar a forma como esses serviços são oferecidos, né? Como é que eles são implementados, para eu poder utilizar as mesmas tecnologias e depois migrar para diferentes infraestruturas. Isso hoje não é o caso quando eu troco de provedor, né? E uma questão muito importante é a questão da segurança e da confiança nas instituições, né? Às vezes eu contrato um serviço porque o cara tem um site bonitinho, né? Mas eu não sei quem é que está atrás, né, daquele site, quem é que está por trás daquele serviço, né? Não existem hoje, como por exemplo na área bancária, né, quando eu vou contratar um banco eletrônico,
Eu sei que ele teve que passar por um processo de certificação, eu sei que tem o Banco Central no Brasil que está respaldando, eu sei que se o cara me der um calote, fugir com o meu dinheiro, vai ter uma instituição nacional que vai me dar algumas garantias, né? Isso hoje ainda não existe na área de nuvens, precisa ser desenvolvido, né? Que serviços são seguros, que responsabilidades esses serviços têm em relação à lei brasileira, como é que isso é cobrado, né? Como é que eles são aferidos, como é que eles são controlados, isso é bastante complicado, né? A gente vê, às vezes, alguns, por exemplo, no caso do Uber, né? Brigas com como é que a Uber paga imposto, que a Uber não respeita as regras necessariamente de um país, de uma cidade, como é que se faz isso para cobrar? O cara tem uma sede que fica na Malásia, como é que eu vou lá processar eles, né? Bem complicado, tá? Enquanto isso, a gente pode ir experimentando, né? A gente não precisa migrar tudo que a gente faz para a nuvem. A gente pode começar a usar alguns serviços de nuvem, experimentar alguns provedores, né? Escolher que aplicações a gente vai migrar, que talvez não sejam tão críticas para mim e para minha instituição, para minha organização, e aí eu vou ganhando confiança nos provedores e na tecnologia, né, nesse paradigma. Se quiserem saber mais, né? Eu escrevi um livro recentemente sobre nuvem. A PUC me fez um desafio de fazer um livro bastante acessível, né? Então, não para pessoas necessariamente da área da computação, mas para outros, né? Já que isso agora está se tornando, a tecnologia está se tornando onipresente, né? Todo mundo está tendo que usar. Então, a PUC me fez esse desafio e eu fiz, então, um livro para público em geral sobre a questão da nuvem, né? Com um pouco mais de detalhe do que a gente viu aqui, um histórico e os casos em que a gente tem, pode se usar desse serviço e os cuidados que a gente tem que ter, tá? E cursos de especialização também, estou participando de um curso aqui do CETREM, né? Que é em 3 de maio, mas como agora tudo está remoto, também quem quiser pode. Existem vários outros cursos também de especialização, tá? Nessa área de nuvem. Então, fecho aqui para ter um tempinho para perguntas. Agradeço novamente o convite da QI para participar e estou à disposição aí para responder algumas perguntas do pessoal que mandou. Professor De Rose, muito obrigado pela explanação aí, tirou muitas dúvidas, né? Eu vejo que está rolando também algumas perguntas ali no site, mas eu quero primeiro agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade conosco aí e de tratar de um tema que realmente hoje, né, que, como o senhor colocou, está, né, definitivamente colocado no nosso mercado como um todo, né? Não tem mais volta, né? Não tem mais como dizer. Alguns pensavam que alguns anos atrás era um experimento, né? Uma coisa, eu acho que não vai dar certo, né? Mas agora realmente está assim. Eu tenho algumas perguntas que estão acontecendo no chat ali, pessoal. Primeiro, agradecendo a sua palestra, lhe dando os parabéns, mas eu vou começar uma aqui, que a primeira pergunta, sobre a questão das desvantagens do cloud computing. O senhor falou sobre a privacidade e segurança, né? Se juntasse a LGPD nesses serviços, teria como solucionar? Bem interessante, né? As palestras acabaram ficando em paralelo, assim. Como é que eu vejo isso, né? O primeiro passo é eu ter a legislação, né? Então, assim, antes era a terra de ninguém, né? O cara podia fazer o que ele quisesse, né? Não precisava dar satisfação para ninguém, né? E a gente realmente via e ainda vê abuso, né? Toda semana tem no jornal. Eu mesmo escrevi um artigo de posição ali para 0 Hora falando sobre isso, né? É o WhatsApp pegando nossos dados, vendendo para terceiros, né? Não dizendo que faz isso, não dizendo exatamente o que vende, né? E mascarando isso como uma vantagem para mim, porque ele vai me dar propaganda melhor, mas depois vendo que isso foi usado para uso político, vários escândalos, né? Então, assim, primeiro passo é ter a lei, né? Só que isso não basta, né?
porque a gente tem um monte de lei no Brasil que não é cumprida. Então, eu preciso ter a lei, eu preciso ter órgãos que estão controlando, né, essas empresas, e aí talvez seja o maior desafio, né, de um mundo globalizado. Como eu disse, né, essas empresas muitas vezes não estão nem no Brasil, né? Então, quem é o WhatsApp, né? Agora é o Facebook, né? Mas onde é que está o Facebook, né? Tudo fica na nuvem, né? É um conceito meio mágico. Até a empresa fica na nuvem, né? Então, às vezes a gente quer reclamar, né? O Uber não veio, eu quero ligar para alguém, né? Eu quero reclamar, e é tudo eletrônico, né? E tem um cara na Malásia me respondendo, tem um cara em Singapura, tem um cara não sei aonde, né? Então, assim, isso é um problema, né? Então, assim, a gente já viu várias disputas com a Uber e o pessoal, não, às vezes, não dá muita satisfação para a nossa legislação, né? Então, isso é um problema. Eu preciso ter um processo de certificação e é muito difícil controlar a internet, né? Então, assim, eu acho que é um primeiro passo. É um passo importante, as pessoas têm que saber, estão vendendo os nossos dados. Não existe serviço gratuito, não existe. Ah, mas os caras são boas. Não, eles estão vendendo as nossas informações. Pode ser que não seja para um uso tão horrível como manipular a eleição, mas é uma vantagem comercial, né? Então eu tenho que saber disso e tem que ter limite. E tem que ficar claro, ele tem que me dizer, olha, eu vou vender. Bom, aí talvez eu possa concordar ou não, mas eu tenho que saber. Então, pelo menos está tendo essa discussão e está tendo esse esclarecimento, né? Isso é muito importante. É isso aí. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Está pedindo uma dica, né? Para quem está interessado na área nesta área, né, e quer trabalhar com ela, qual seria uma dica que o senhor pode dar para quem quer começar? Olha, assim, não tem mágica, né? A gente tem que dar uma estudada, né? E aí pode procurar ali, enfim, literatura tem um monte, né? Por os diferentes níveis, né? Eu mostrei ali uma opção para quem está começando, mas tem diferentes níveis de profundidade, né? Tem que estudar, tem que ler. As ferramentas que a gente usa são ferramentas de web, quer dizer, isso está se padronizando, então é bom porque vocês provavelmente já estão vendo isso, né? No curso, e aí vão poder usar. E aí tem que estudar, e tem vários cursos de capacitação também, né? Pós-graduações que eu posso fazer, que são focadas nessa área de nuvem, e aí eu posso também me capacitar. Então, tem um certo esforço inicial, como tudo, né? Mas é uma área que está realmente crescendo muito e esse investimento certamente vai se pagar, né? Não tenho dúvida alguma. Com certeza. Uma outra pergunta aqui, professor, é sobre qual o serviço mais seguro, confiável? Olha, é muito complicado isso, né? Então, assim, é claro que, e eu tenho uma discussão no livro sobre isso, né? São as instituições, né? Eu desenvolvo confiança nas instituições. Se a gente pegar aí nossos avós, né, os nossos bisavós, eles tinham dinheiro embaixo do colchão, né? E eles começaram a ver que é perigoso ter dinheiro embaixo do colchão. Onde é que eu vou botar meu dinheiro? E aí apareceram os bancos, né? E aí apareceu também as instituições, e aí eu vou desenvolvendo uma credibilidade, né? Então, eu acredito hoje no meu banco, o cara tem o meu dinheiro lá, né? Então, isso eu vou desenvolvendo, né? Então, eu tenho esses grandes provedores, eu tenho a Amazon, eu tenho a Google, né? Que, em princípio, que eu tenho a Apple, né? São grandes empresas, que têm DNAs diferentes, né? Então, eu vou procurar uma empresa que eu me identifico mais, né? Então, tem pessoas que são que usam Android, tem pessoas que usam iOS. Então, isso é uma experiência, né? Que enquanto eu não tiver órgãos certificadores e que faça isso para mim no Brasil, eu vou ter que desenvolver essa relação de confiança. Não tem muito o que fazer, né? E aí vale como tudo na vida, né? Eu uso um serviço, vejo como é que eu fui tratado, se eu tive problema eu migro, né? E aí a gente vai ter que ir indo por try and error. Não tem muito o que fazer enquanto isso não se estabelecer. Mas eu tenho órgãos que eu reclame aqui, eu posso procurar a reputação hoje online muito facilmente, né? E ver o que está acontecendo, né? As reclamações que tem dos serviços, e aí eu... Mas assim,
uma Microsoft, são empresas que já têm uma certa reputação, né? Certo. Professor, você poderia falar mais um pouquinho sobre o seu livro, só para a gente, que eu achei o tema bastante interessante e pela capa eu achei que é bastante acessível até para quem não é da área de tecnologia, né? Esse foi o propósito, tá? Foi o desafio que a PUC me lançou aí. A PUC tem uma série de livros, né? Que seguem a linha. Estou tentando voltar aqui, estou apanhando aqui, só um pouquinho. Agora eu acho que foi. Que seguem essa linha do público em geral, né? Porque essa é uma grande dificuldade, assim, quando tu tem um conceito novo, o pessoal tem um pouco de receio, né? Então, assim, e hoje eu faço uma brincadeira no livro, né? Antigamente o cara era médico, ia numa festa, o pessoal mostrava, né? Ah, eu tô com uma dorzinha aqui, olha só esse sinalzinho, alguma coisa, né? Hoje a gente vai numa festa da computação, o cara chega para ti, mas o meu Gmail parou de funcionar. Quando o cara sabe o que eu faço, né? Eu não estou conseguindo acessar meus arquivos remotos. O OneDrive é seguro. Como é que eu faço? Então, assim, a gente começou a ter essas coisas. E daí foi uma das motivações também para escrever esse livro, no sentido de dar uma noção para profissionais de outras áreas, né? Sim. Às vezes o cara é de uma área relacionada, todo mundo está tendo que usar, né? Então, se o advogado, tudo vai migrar para a web, nós vamos entregar processo na nuvem, nós vamos consultar processo na nuvem, o médico vai ter o prontuário online. Então, não adianta, né? E todo mundo tem que entender um pouquinho, pelo menos, do que está acontecendo, ou deveria, pelo menos, né? Essa é um mantra que eu tenho, assim, entender um pouquinho do serviço, do recurso que está por trás, para usar de uma forma melhor, né? Claro que eu posso usar na escura, né? No escuro, mas se entender um pouquinho melhor, então é um livro acessível, assim, até, eu diria assim, pessoal de segundo grau, segundo grau porque eu sou antigo, né? Ensino, agora mudou, né? Somos antigos, né, professor? O pessoal que está fazendo, hoje é o ensino, como é que é o nome? Até me fugiu. Enfim, o pessoal que está se preparando para vestibular, universitários de outras áreas, né? Ou alguém que está começando nessa área de computação, né? O pessoal um pouco mais antigo, talvez que fez uma formação mais, né? Que não tinha esses conceitos, então tá aí uma dica aí para começar, e aí faz várias referências no livro para depois procurar outras fontes. Então é isso aí, professor. O senhor sabe que eu estive conversando com um médico e ele estava me falando das dificuldades que eles estão tendo em começar esse processo de integração desse tal prontuário eletrônico, sabe? Que eu vi eles comentando que está começando a ficar difícil para eles ali. É toda uma geração que perdeu esse trem, né? Então, assim, essa é a grande vantagem dessa nova geração que está vindo, né? Já cresce com essa coisa no DNA, né? Do acesso remoto, dos recursos. Mas esse pessoal que mais experiente, digamos assim, né? Que começou com o papel, olhando, né, o raio-x ali na luzinha, né? É uma migração, né? Mas não adianta, a gente vai ter que passar por isso, né? Como a gente está passando agora pelo ensino à distância, né? Veio para ficar, e quem dava aula no quadro com giz vai ter que se adaptar. É um processo que veio para ficar, né? Não tem, são os novos recursos, né? E aí a gente tem que estar constantemente se capacitando, não adianta, né? Não tem mágica. Professor, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e agradecer por essa troca de informações aí, que foi bastante inspiradora para nós aí, e, né, dizer que poderemos precisar do senhor novamente. Estou à disposição, fico muito feliz pelo convite, né? E estou aí à disposição e estou nessa cruzada aí, né? De divulgar a área da computação e incentivar as pessoas a procurar os desafios, a encarar esses desafios, né? Como oportunidades. E aí, quem sabe, não surge a nova startup aí com um serviço diferenciado em nuvem para atender, né? As coisas estão, os desafios estão aí para virarem oportunidade. É verdade. Bem, então, professor, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos também hoje no
a nossa palestra. Lembrando que a próxima palestra vai começar agora às 20 horas no youtube.com/tvfac. Ela vai ser realizada pelo Vinícius Grassi, né? E ele vai fazer uma introdução às APIs de geolocalização com o Here Maps, né? Ele é da empresa Here e vai estar apresentando, então, quem quer trabalhar com aplicações nesse tipo, conhecer esse tipo de sistema de geolocalização, vai ser a próxima palestra agora às 20 horas. Então, nós estamos aqui agora encerrando a nossa transmissão. Quero agradecer a todos mais uma vez. Lembrando que amanhã também teremos duas oficinas, né? Uma vai ser com o Luiz Fernando Duarte Júnior, que vai falar sobre métodos ágeis, né? O Luiz Fernando trabalhou com uma implantação dentro do Sicredi e do Banco Topázio, né? Então ele vai falar um pouco sobre essa metodologia, né, que é muito importante para as equipes de desenvolvimento. E nós teremos também uma palestra na área de educação com o Juan Sebadios, que vai então falar sobre aprendizagem. Tá bem? Então, muito obrigado, boa noite, e vejo vocês na outra sala agora com a palestra do Vinícius. Professor César, mais uma vez, obrigado. Estamos encerrando o nosso canal agora aqui. Tá, boa noite. Boa noite a todos.